Boa tarde, sejam bem-vindos todos aqui à segunda edição do Seminário de Física. Hoje é um prazer, Caldeira. do- pesquisador recentemente, sem dinheiro, mas recentemente teve aí a honra de ter o seu modelo teórico, né, dando base para o Nobel de Física desse ano. Então, aposto que ele ficou bastante feliz, vai falar um pouco sobre isso e vai falar para a gente um pouco sobre quântica, né, em fenômenos macroscópicos, né? Então, professor Amir, o palco é seu, fique à vontade. Obrigado pela apresentação e para mim é um prazer estar de volta ao CBPF depois de, acho que, uns 20 anos. Já vim para a banca de tese, já vim para outras coisas, mas seminário, acho que o último que eu dei aqui foi uns 20 anos atrás, mais ou menos. Hein? Ah, não, tudo bem. Não, mas eu estou falando aqui, Ah, não, tudo bem, tudo bem. Aqui. De fato, em agosto do ano passado, eu estive aqui num evento pessoal de cosmologia, etc. Então, eu participei de um evento aqui no CBPF, é verdade. Mas nessa sala aqui, para o seminário convencional do CBPF, eu acho que o último foi há uns 20 anos. Mas, enfim, deixa eu começar. Cadê o. Obrigado. Obrigado, esqueci o. Não, nesse não. Opa, esse aqui. Obrigado. Bom, gente, então, começando, eu vou fazer. O que eu vou fazer aqui é falar sobre o tema de fenômenos quânticos macroscópicos e tópicos relacionados, e vou fazer um histórico. Esse seminário aqui é um seminário de oldies, tá? Então é um seminário de coisa velha. Eu vou falar de uma década, que foi a década de 76 a 86, quando todas essas coisas pipocaram, começaram a surgir, e, inclusive, começa, como a gente vai ver daqui a pouco, com a modelagem teórica e muita conjectura, e culmina com 86, 87, mais ou menos, onde tenho a constatação de tudo que foi imaginado antes. Muito bem. Então, vamos lá. A minha ideia é a seguinte. Aponta para onde isso aí? Começar pelo teclado? Ah, Vamos começar pelo teclado. Tenta passar para ver se vai. vai. Beleza. Voltando. Bom, então, falar do. Opa. Aqui, ok. Essa aqui de cima que é o. Então, vou começar com a pré-história. Vou falar um pouquinho de dispositivos supercondutores, definir os fenômenos quânticos macroscópicos, falar em dissipação e o modelo mínimo para tratar a dissipação, e previsões, resultados experimentais e, finalmente, o Nobel de 2025, e o que aconteceu depois desses experimentos, como que a área evoluiu, e então, basicamente, essa é a ideia geral do que eu vou apresentar hoje para vocês. Então, vamos lá. Em outubro de 76, eu chego na Inglaterra para fazer o doutorado em Sussex, e o meu supervisor foi o Tony Leggett, que é conhecido, foi Nobel de 2003, e a área do Tony era superfluidez em hélio 3, e eu queria trabalhar em outro assunto. Então, o resultado é que nós começamos a conversar, nos demos sempre muito bem, só que eu fiquei trabalhando um ano sozinho, eu disse para ele que eu queria trabalhar em transições de fase, grupo de normalização, ele falou não é a minha área, enfim. Mas ele me deu plena liberdade de fazer o que eu queria. Então, eu comecei a estudar um monte de coisa que eu queria estudar naquela época, mas, evidentemente, depois de algum tempo,
você começa a dizer, espera aí, eu não vou dar conta disso aqui sozinho. Então você fala, olha, eu preciso de um projeto. E o Tony ele tinha viajado para os Estados Unidos, então ele chegou dos Estados Unidos com uma novidade, que era a seguinte: ele tinha conversado com o Sidney Coleman, e o Sidney Coleman tinha apresentado para ele um trabalho que é chamado Decaimento do Vácuo Falso em Teoria Quântica de Campos. E o Tony ficou atento para aquilo dali e logo fez uma conexão de uma ideia que ele tinha em transições em fenômeno de nucleação nas fases de hélio 3. O hélio 3 superfluido, deixa eu passar aqui adiante para a gente. Então, esse aqui é o trabalho inicial do Coleman, mas depois teve um trabalho que é a continuação desse daí, onde ele faz, então, ele define exatamente qual é a situação. Eu tenho um campo escalar tipo φ4, mas com essa degenerescência quebrada, e então, basicamente, eu posso ter uma configuração metaestável, e isso daqui, então, pode passar para cá através de um processo de tunelamento. Então, essa era a ideia do pessoal para escrever como era o decaimento de um vácuo falso em teoria quântica de campo. Bom, ele falou para mim, olha, você que está interessado nesse tipo de coisa, teoria de campos e matéria condensada, então isso aqui é interessante, porque eu penso no outro problema, que é o problema do superfluido hélio 3. Como vocês estão vendo na faixa de milikelvin e pressão alta, a gente pode ter, por exemplo, duas fases do hélio 3, fases superfluidas. Essa é a chamada fase A, que é uma fase robusta, e essa aqui é uma fase um pouco mais delicada, vamos dizer assim. Então, uma fase anisotrópica, que é essa daqui, né, chamada de acoplamento de equal spin pairing, tá? Emparelhamento de spins iguais. E, no outro caso, você tem uma fase que é a fase superfluida isotrópica, a fase B. Então, o que acontece aqui é que você pode manter uma das fases metaestável com os parâmetros da outra. Tá? É que nem a gente botar uma garrafa de cerveja no congelador. O pessoal que gosta de me gozar com os copos, está aí no exemplo que eu estou dando, é exatamente cerveja. Vamos lá. Então, cerveja no congelador, e se você não tirar com muito cuidado, você vai congelar a sua cerveja. Então, esse é um fenômeno de nucleação. De alguma forma, você perturbou o sistema numa fase metaestável, e você, então, gera uma fase estável. Então, isso acontecia no hélio. Né? Acontecia no hélio. Agora, isso aqui acontece, no caso, em geral, quando a gente observa esse tipo de fenômeno, isso acontece devido à flutuação térmica. Mas aqui eu estou falando de... Bom, isso aqui é basicamente a taxa de tunelamento que você acha, taxa de tunelamento por unidade de decaimento, por unidade de tempo, por unidade de volume. É dessa forma, um prefator exponencial de um B sobre H cortado. E agora, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, olha lá. Nesse caso, você tem... Sim. Ok, não tem problema. Vou ter que repetir tudo, não? Não gravou nada? Tá legal. Resolveu agora? Resolvido? Ok. Então, vamos lá. Não, sem problema. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte. Então, você pode imaginar o mesmo tipo de mecanismo para nucleação, de uma fase na outra, mas, nesse caso, eu estou falando de temperaturas extremamente baixas, mesmo comparado com barreiras de energia livre entre uma fase e outra. Então, o que acontece aqui? Você não tem flutuação térmica suficiente para criar esse tipo de transição. Então, o que poderia se imaginar era exatamente essa ideia, de você ter um decaimento de uma fase na outra, tá? Via tunelamento quântico, e não via flutuação térmica. Flutuação térmica faria o quê? Com que essa configuração pulasse a barreira e fosse para o outro lado. O que a gente está imaginando era alguma coisa passando via tunelamento. Ou seja, você vai nuclear uma bolha da fase estável dentro da fase metastável, dependendo do tamanho dessa bolha, ela vai expandir ou simplesmente desaparecer. Tá? Então, quando ela transiciona para o outro lado, ela expande, você vai para a fase estável. Bom, então aqui, só que tinha um detalhe. O detalhe aqui era o seguinte, ó.
Teclado? Setinha para o lado, só para poder... Aqui. Olha, vamos lá. Isso que está acontecendo hoje. Ah, é aí em cima. Não, eu toquei nessa daí. Vamos lá. Ah, ok. Atento agora. Ok. Mas aqui o que a gente tem é um parâmetro de ordem. Quer dizer, a variável, ao invés de ser uma variável, ao invés de você ter uma variável escalar do seu campo, você tem uma variável horrorosa aqui. O parâmetro de ordem ele é horroroso. Ele tem 18 graus de liberdade, uma matriz 3 por 3, coeficientes complexos. Então, esse é o parâmetro de ordem do L3, superfluido. Então, uma coisa quase intratável. Então, a gente começou a pensar em várias outras situações de diferentes geometrias, para você ver dentro de uma determinada fase, determinadas configurações, como elas poderiam passar de uma fase de uma configuração meta-estável para uma configuração estável. Mas, ao longo desse desenvolvimento todo, o que aconteceu foi que um físico experimental recém-chegado a Sussex, antes de 78, ele estava dando um curso de dispositivos supercondutores. E ele estava questionando exatamente coisas como efeitos quânticos nesses dispositivos supercondutores. Então, o que vinha a ser isso? Tinha dois dispositivos, que eu já vou explicar como eles são, que é a junção de uma junção de tunelamento. Né? Junção de tunelamento aqui, eu tenho um supercondutor, tem um chamado contato fraco, que é uma constrição, essa regiãozinha aqui é normal, e um outro lado também é supercondutor, ou eu posso ter um outro dispositivo interessante, que é o chamado SQUID, que é exatamente um anel, ao invés de ser um anel totalmente fechado, que se conhecia a condensação de fluxo, etc., nesses anéis, esse cara daqui apresentava uma constrição aqui. Ou seja, é esse sistema, só que eu fecho ele. Basicamente é isso. Muito bem. Então, vamos falar primeiro, rapidamente, de supercondutividade. Eu sei que muita gente sabe, mas se alguém não sabe, vamos relembrar rapidamente o que é a supercondutividade. Então, a supercondutividade que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho um material que, acima de uma determinada temperatura, nesse caso aqui o exemplo é mercúrio, boto uma fonte de corrente, passo corrente aqui, gero uma diferença de potencial e tenho, obviamente, geração de calor através do efeito Joule, porque esse material apresenta uma resistência finita. Tudo bem. Mas eu posso ter uma situação que é uma situação abaixo dessa temperatura crítica, onde agora eu passo corrente e eu não tenho efeito Joule, não tem resistência nesse material. Então, eu tenho zero resistência nesse material. Então, isso aí é a supercondutividade, e a gente explica isso através da formação de pares de Cooper. Então, devido à rede, eu posso ter uma interação efetiva intereletrônica, que é uma interação atrativa, e esse cara faz pares, e esses pares eles podem passear sem perda de energia nesse sistema. Ok. Então, mas tem mais alguma coisinha aqui que é importante, que eu vou usar já já. Não é só esse tipo de corrente que aparece, existe o chamado modelo de dois fluidos. Está todo mundo vendo aqui? Tá? Então, eu tenho minha corrente total, ela é dada por uma corrente supercondutora mais uma corrente normal. Em determinadas situações, você pode ver o efeito dessa corrente normal. Então, essa corrente é uma parte dissipativa da sua corrente. Muito bem. Então, como é que é essa junção de Josephson? Essa junção de Josephson, eu pego dois supercondutores e vou separar os dois por uma junção isolante ou por um contato fraco, como aquele que eu mostrei antes. Tá? Ora, então, quando isso aqui aparece, o que acontece é o seguinte: eu posso passar uma corrente baixa, tá? Sem qualquer tipo de geração de voltagem nesse sistema. Isso está representado aqui por essa seta vermelha, posso aumentar a corrente a voltagem zero. Tá? Até que eu chego numa corrente crítica. Quando eu chego numa corrente crítica, esse cara dá um salto e vem para cá e ele vira um metal normal. Então, pulo para uma fase resistiva. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer para correntes altas, que eu estou chamando aqui correntes altas, são correntes acima desse I crítico, o que vai acontecer é que eu vou gerar um IV que é linear, ou seja, um sistema resistivo. Ok, então isso aí é o que acontece com o efeito de Josephson, é isso aqui, exatamente. Muito bem, então,
Como é que a gente pode explicar isso? Bom, eles começaram a explicar isso aqui, dizendo que existe uma função de onda do lado esquerdo, uma função de onda do lado direito, normalizado pelo número de portadores ou de superportadores, e aí eu acoplo a função de onda desse lado com o outro lado, e aí ficam duas equações de Schrödinger para a função de onda do lado 1, que depende do lado 2, através de uma constante de overlap aqui, e o lado 2 vai depender da 1 através da constante complexa conjugada. Muito bem. Então, brincando com essas coisas aí, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, eu só quero mostrar o que é realmente o resultado final. O resultado final disso é isso aqui, ó, que a corrente ela é uma corrente crítica, seno de delta θ, onde o delta θ é exatamente a variação da fase da função de onda supercondutora entre um terminal e outro da junção. Esse IC depende da densidade de portadores, daquele parâmetro de overlap, e a diferença de potencial entre os dois aqui, ela vai ser exatamente E1 menos E2, que é 2 vezes a carga, diferença de potencial sobre H cortado. Ok, então isso daqui é o que vai acontecer com a nossa junção. Então eu posso explicar, e eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas eu posso explicar isso assim. Então, o nosso gráfico nosso gráfico anterior era um gráfico desse tipo. Então, o que eu estou mostrando é que eu vou com essa corrente aqui até chegar na corrente crítica e salto para o outro lado. A pergunta foi a seguinte, e eu já vou mostrar isso aqui através de um análogo mecânico que vai ficar muito fácil de entender. Mas, só olhando para isso, você pode perguntar o seguinte, se eu botar um bias de corrente menor que a corrente crítica e esperar um tempo longo, o que vai acontecer? Será que esse cara vai ficar sempre naquele estado de aquela corrente ou vai aparecer alguma coisa? Então, a questão, que daqui a pouco vai ficar claro, vai ser exatamente se eu posso pular, por exemplo, desse estado de corrente supercondutora para um estado resistivo, antes de chegar na corrente crítica. Ou seja, será que porque a corrente supercondutora, na realidade, por um teorema de Bloch, não aquele teorema conhecido do potencial periódico, mas existe um teorema de Bloch que diz que um sistema fermiônico, seu estado fundamental, tem que ter momentum zero. Então, você está tendo agora um cara que não é momentum zero, ele é um supercondutor. Então, você tem todas as correntes supercondutoras são metaestáveis. Um tempo de vida enorme, mas são metaestáveis. Então, aqui o que está acontecendo? O que eu estou mostrando para vocês aqui, essa corrente supercondutora, devido a eu ter um contato fraco ali, pode ser que eu acelere e que essa metaestabilidade me dê, na realidade, uma possível transição. E ele comentava no curso dele, falava, olha, isso aqui, na realidade, isso daqui será que eu posso ter ativação térmica gerando estados de voltagem infinita? E a resposta era positiva, porque o pessoal tinha um físico chamado Larry Jackel, que ele já tinha feito esse experimento a 4 Kelvin, e ele mostrava que flutuações térmicas podiam gerar exatamente essa transição. Daqui a pouco vai ficar claro no modelo mecânico o que está acontecendo. Mas, por hora, isso aqui basta. Vamos passar para uma outra situação. Eu vou mostrar agora para vocês a junção de Josephson num circuito fechado. Mas agora eu não tenho bias de corrente, o que eu tenho é um campo externo. Se a gente botar as equações do efeito de Josephson e toda a parte de eletrodinâmica do circuito, nós vamos ter o seguinte, o fluxo total no interior deste anel, que é o fluxo externo mais o fluxo gerado por uma corrente supercondutora, ele obedece a essa equação de movimento. Ou seja, um termo inercial, um termo de dissipação e derivada de um potencial. Tá? Então, isso aqui, exatamente, se olhasse φ como uma coordenada de uma partícula hipotética, isso aqui seria uma equação dissipativa. Muito bem. Então, e esse potencial daqui era exatamente dado por esse termo. Esse potencial é o fluxo total menos o fluxo externo, que é o fluxo devido à presença do campo externo, que o experimentador pode controlar. Exatamente isso aí, ele vai controlando o fluxo externo. Então, eu tenho essa situação, que devido à autoindutância do anel, e esse efeito daqui, esse cosseno, vem devido à existência da corrente de Josephson.
A corrente de Josephson é um seno, como vocês viram, e se eu traduzir isso daí para um potencial eletrodinâmico, isso vai me dar exatamente esse termo daqui, esse cosseno. Ok, então, oi? Deixa eu voltar aqui. O qual? Ah, o R que está aqui. O R é a resistência. Não, não entra nada do termo de Josephson. Ele vai entrar devido ao fato que existe o modelo de dois fluidos. Tem um fluido que eu vou ter o V igual a menos φ ponto, Faraday. Isso vai, obviamente, continuar acontecendo aqui. Quando eu tiver, então, qualquer geração de potencial, qualquer variação do fluxo interno, eu vou gerar um potencial e esse potencial pode acelerar aqueles elétrons normais. Quando eu acelero os elétrons normais, aparece a resistência devido a eles. Então, no fundo, o que acontece, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é que essa junção eu substituo por 3 ramos. Uma resistência normal, uma capacitância e um Josephson propriamente dito. Tá? Então, eu tenho 3 ramos em paralelo do circuito. Okay? Então, a minha corrente é a soma das 3 correntes em cada ramo. Muito bem. Então, vamos lá. Se esse parâmetro, meu potencial é um potencial, evidentemente, de origem eletromagnética, é dado por isso aqui, e se eu tiver esse parâmetro maior que 1, eu tenho vários mínimos desse potencial, como eu vou mostrar em seguida. Se esse parâmetro for menor que 1, só tem um mínimo, então eu tenho as seguintes possibilidades. Primeiro, fluxo externo zero. Se o fluxo externo é zero, aquela parábola está centrada na origem e tem o termo de cosseno. Ótimo. Então, eu tenho essa configuração estável aqui, fluxo zero. Se eu pegar agora e monitorar esse cara e botar o fluxo externo como φ0 sobre 2, φ0, quem é φ0? φ0 é o quantum de fluxo. O que é o quantum de fluxo? A gente pode mostrar que você pode sempre gerar, vindo de uma temperatura acima da crítica para temperatura baixa, com um determinado campo, você pode, quando você vai abaixo da temperatura crítica, você mostra que o fluxo, você mostra, não, você mede que o fluxo é um múltiplo inteiro de φ0, que é o quantum de fluxo, que é 10 a menos 15 Weber. Tá? Então, isso daqui, o que acontece? No caso, se eu monitorar esse cara e chegar em φ0 sobre 2, eu passei a parábola, botei a origem da parábola aqui e eu fico agora com uma bistabilidade. Esse mínimo abaixa e esse sobe, de forma que eu tenho agora essa degenerescência. Posso ir além, posso ir para φx igual a φ0. Aí eu fiz o seguinte, eu trouxe a parábola para esse ponto, centrada nesse ponto, então eu deformo esse potencial e agora eu tenho esse cara transladado de φ0. Então, eu vou deformando o potencial à medida que eu vou mudando o campo externo. Vou mudando o campo externo, vou deformando esse cara. E, consequentemente, se eu tinha uma configuração inicialmente aqui, essa configuração vai ficar de estável para biestável para metaestável. Tá? Ok. Então, vamos botar números nisso aqui, só para ter uma ideia. Se eu pegar um anel de 10 a menos 10 henries, 1 picofarad, 10 a menos 5 ampere, o meu 1 sobre LC, que é o ômega quadrado, é da ordem de 10 a 22. Ou seja, eu estou na ordem de frequência 10 a 11. Isso é micro-onda. Tá? Então, H cortado ômega sobre KB é da ordem de 1 Kelvin. Então, se qualquer laboratório de baixa temperatura, mesmo naquela época, você já falava em hélio 3, você já ia a milikelvin, não era tão fácil ir a milikelvin como é hoje, mas você ia a milikelvin, então, consequentemente, você poderia ver o quê? Você poderia observar efeitos quânticos do campo eletromagnético. Por quê? Porque o fluxo, no fundo, ele é integral de ADL. Então, o que eu estou dizendo, se eu vou olhar esse φ como uma coordenada de uma partícula fictícia, o que eu estou dizendo para vocês é que eu vou começar a fazer a teoria quântica do campo eletromagnético, sujeito a uma determinada condição de contorno imposta pelo supercondutor. É isso que está sendo feito, não é nada. Ok, então eu posso agora brincar com esse dispositivo e testar estrutura de níveis. Se isso é quântico, posso imaginar que eu posso, aquele potencial maluco, eu posso criar níveis, tá? Níveis de energia. Eu posso medir o decaimento via tunelamento, quando eu tenho uma situação metaestável, e eu posso estudar, por exemplo, o tunelamento coerente. O tunelamento coerente é aquele do potencial biestável.
né? E lembra um pouco uma experiência de NMR que eu posso passar de um mínimo para o outro, ou seja, que seria uma precessão do spin num campo externo. Ok, então agora, o que a gente pode ver aqui? Primeiro, tudo muito interessante, né? Mas espera lá, o que está tunelando? Que teoria quântica é essa? Do que a gente está falando exatamente? Né? Porque eu criei uma partícula fictícia, desses processos. Ora, para um supercondutor, um anel fechado, sem a constrição, eu disse para vocês que o fluxo é N vezes parâmetro próximas de N zero. Então, quando eu digo para vocês que ele pulou de um mínimo para outro, o que eu estou dizendo? O fluxo passou de um valor para outro valor. Então, se eu representar o fluxo por várias linhas dentro do anel, se ele vai pular de um valor para outro, o que acontece com a linha? A linha vai sair ou vai entrar. Ele vai para N mais ou menos um. Então, o que acontece aqui é o seguinte: olha lá, para um caso como esse daqui, do potencial biestável, apareceria uma coisa desse tipo aqui, ó. Linha dentro, linha fora. Linha dentro, linha fora. Eu estou numa situação de, olha lá, esse cara daqui, ó, quase φ igual a zero, e aqui eu tenho φ zero, um φ zero aqui. Zero e φ zero. Φ zero sobre 2 está aqui. Então, é isso que está acontecendo. Eu tenho uma linha que entra e sai. Quando ela tem um movimento, eu vario o fluxo, gera corrente normal. Por isso eu botei aquele calor saindo aí da junção. Tem efeito Joule nesse caso. Ok. Então, continuando, mas eu estou olhando só o fluxo fluido, supercondutor. Quando eu falo para outro das barreiras, ou de um fluxo para outro, eu estou dizendo é o seguinte: eu estou dizendo que a minha corrente está simplesmente passando coerentemente de um lado para o outro. Então, eu tenho uma sobreposição de corrente passando de um lado para o outro. Como se fosse posição do poço da direita, posição do poço da esquerda e ficar passeando de um lado para o outro. Então, é isso daí que iria acontecer. Então, mas ora, eu estou falando agora aqui do seguinte, de um número enorme de elétrons que compõem o condensado supercondutor. Eu estou dizendo que esse cara está numa superposição quântica, trigonométrica e horária. Ora, então isso aqui eu posso agora e faço o seguinte, ó. Eu vou pegar a indutância, vou mandar para infinito, o do anel, o fluxo externo vai tender a infinito também, mas eu vou manter φx sobre L como bias de corrente. E vou criar uma nova variável. Vou substituir o meu fluxo por φ0 vezes o delta θ, que é a variação da função de onda supercondutora aqui e lá.
Então, eu crio esse delta-teta, né? Menos delta-teta vai ser o φ pequeno, né? Então, nesse caso, a equação de movimento para essa variação de fase, ela tem exatamente essa estrutura aqui, ó. De novo, tem um termo de inércia, um termo dissipativo e uma derivada de um potencial, que o pessoal chama de tábua de lavar roupa, né? E quem controla a inclinação, a corrente ponto, se ela gera φ ponto, ela gera dissipação. Então, ótimo, eu entendi agora por que essa transição para o estado para o estado de voltagem infinita. Quando eu chego aqui, ela pula para esse estado porque ela vai rolar a ladeira abaixo. E antes? E se eu mantiver esse cara aqui? Ora, se tiver flutuação térmica suficiente, plimba, ela pode pular. Então eu poderia a 4 Kelvin ou menos, até poderia passar aqui antes. Poderia pular através de uma flutuação térmica. E isso tem a ver com o fator de Arrhenius, exponencial de menos delta U sobre kT. Isso é uma coisa conhecida, ativação térmica. Então, é basicamente o que vai acontecer aqui. Mas e agora se eu vou a temperaturas bem mais baixas? Será que esse cara tunela? Então, é a mesma pergunta que eu fiz para o Squid. Então, vamos ver agora o que seria essa brincadeira. O que seria essa brincadeira é o seguinte, é o chamado phase slip. Phase slip é o seguinte, olha, eu tenho uma corrente, tenho linhas de campo para dentro e linhas para fora do slide. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, o que a gente pode ter é uma situação que eu crio esse par aqui, o vórtice antivórtice, e aumentei a corrente aqui. Então, isso eu posso fazer. Eu posso fazer exatamente por uma flutuação do campo, que o campo me permite criar uma linha para cá e uma linha para cá do outro lado. Isso aqui é exatamente análogo ao que acontecia lá nos Squid, só que agora a geometria é diferente e eu estou falando de fase, não de fluxo. Bom, isso aqui seria o exemplo do camarada pular por cima da barreira. Esse cara se movimentou e eu vi aqui acontecer. Ora, eu posso fazer agora um phase slip quântico. O que seria o phase slip quântico? Isso aqui, ó. Ele simplesmente apareceu aqui e uma corrente aumentou. E a corrente aumentou. Tá? Então, isso aqui seria um phase slip quântico. E é exatamente o que a gente iria ver aqui embaixo. Ó. Nesse caso, se a temperatura fosse muito baixa, eu poderia gerar um efeito desse tipo exatamente antes de eu chegar na corrente crítica. Né? Então, isso daqui é o que aconteceria. Por isso que eu introduzi primeiro a junção para chegar no Squid, depois do Squid eu voltei para ela. Mas para a gente poder entender qual é a física do que está tunelando nesse caso. Então, agora, eu tinha um estado de corrente onde todos. Aqui ainda não. Se eu tiver flutuação térmica, não. É Arrhenius mesmo. Lá embaixo vai ser alguma coisa, vai ser uma exponencial de alguma coisa com dimensão de ação sobre H cortado. Exatamente. Tá? Ora, então aqui o que vai acontecer? Repara bem, o nosso. O que eu estava falando agora? Agora eu me desliguei, eu queria explicar um negócio, agora esqueci. Muito bem, mas de qualquer forma, a explicação aqui é essa. Lá, me lembrei. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho um monte de elétrons que estão tunelando através da junção de Josephson. Eu tenho um bias de corrente, que me diz que eu estou empurrando aqueles elétrons naquela velocidade, não tem dissipação. Estou sentado ali, esperando um tempo. Depois de um certo tempo, o que é que acontece? Esse cara simplesmente desenvolve um estado resistivo. Ele passa a corrente, agora é uma corrente resistiva. Ora, então, mas quando ele passa agora, não é o parzinho que está passando. O parzinho passar através da barreira me gerou uma corrente constante. Tá? Isso aqui é um segundo efeito túnel.
E esse segundo efeito túnel não é de um par tunelando, é de um bloco inteiro tunelando. Tá? Estou falando agora de um bloco inteiro tunelando. Uma coisa é eu botar esse copo, eu detesto esses exemplos de parede, mesa, mas considerando isso, esse bloco daqui, esse copo, ele poderia, quanticamente, vai passar ele todo lá para baixo? Imagina que possa, né? Vamos lá, passou. Ah, tem uma diferença enorme de eu pegar esse copo inteiro, passar vencendo essa barreira de potencial, ou eu ter um vazamento quântico, passando partículas uma a uma. Tá? O efeito quântico de partículas tunelando através disso aqui é o primeiro efeito quântico. Aquele lá do Josephson. Isso aqui é mais. Estou falando agora do bloco inteiro passar. Tá? Então, há uma diferença fundamental entre uma coisa e outra. Então, vamos continuar com essa análise. Alguém me avisa aí do tempo, por favor, que eu tenho que... Tranquilo? Tá bom. Então, olha lá. Agora, então, a pergunta é: quão macroscópico é o efeito quântico macroscópico? Porque até esses eventos aqui, tudo que era superfluidez, supercondutividade, era chamado de efeito quântico macroscópico. Por quê? Porque eu tinha um estado quântico macroscopicamente ocupado por partículas, ou pares. Ok, que nem um condensado de Bose-Einstein. Mas isso não é o tipo de estado que nós estamos falando. Nós estamos falando é mais do que isso. Né? Então, porque no caso do supercondutor sozinho, conduzido corrente, eu tenho todos os pares de Cooper num estado de momento infinito, que é o tal estado metastável, etc. Tudo bem. Você pode dizer que isso é um estado macroscópico, quântico macroscópico? Aí que vem exatamente essa distinção que eu vou fazer agora. Primeiro, o efeito de Josephson, além do efeito que eu acabei de dizer para vocês, todo mundo ocupando macroscopicamente um estado quântico, o efeito de Josephson, o que ele faz? Ele faz uma combinação linear AF1 mais BF2, tá? Ou seja, 1 e 2 aqui no caso são o lado direito e o lado esquerdo, tá? Direito e esquerdo. Então eu faço uma combinação linear desse cara, ou seja, o cara que está do lado direito ou esquerdo da barreira, faço a combinação linear deles, esse é o tipo de estado que aparece. E depois o que eu faço é um produto desses caras, de n dividido por 2, que são n sobre 2 pares. Então, agora eu acumulo esses caras um a um nesse estado, que é uma combinação linear de direita e esquerda. Mas combinação linear de um par só, para aqui ou para aqui. Depois, é produtório. Tá? Esse estado, e aqui eu escrevi com mais detalhe, para um determinado par, está na direita, está na esquerda, num estado I. Enfim, essa é a função de onda total, é esse produtório, esse tipo daqui, que exatamente está escrito de uma forma mais simpática aqui em cima. Agora, e o estado que eu estou falando agora? Quem é? É isso aqui, ó. Eu tenho A e um produtório de pares, mais B e um produtório de pares. Ou seja, bloco da direita, combinação linear com bloco da esquerda, como um todo agora. Tá? Então, são dois efeitos diferentes. Tá? Então, o meu estado agora é um estado tipo gato. É o que eu estou chamando de estado tipo gato. Ele é dessa forma daqui, ó. A vezes um cara da direita, mais B, cara da esquerda. Ou pode ser estado inicial, estado final, se eu tiver, por exemplo, uma metaestabilidade. Bota o cara na direita, ele decai, vai embora, tá? Mas vai ter uma combinação, que é uma combinação linear desse tipo aqui, de duas coisas macro. Calma, é o próximo slide, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, existe a existe um trabalho do Tony de 1980, tá? Isso aqui ele pegou, ele fez ele quantificou essa coisa. Então ele criou uma determinada grandeza chamada desconectividade. Essa desconectividade é uma medida do quão macro é o gato. Tá? Essa medida vem a ser o seguinte, e depois ele esmiuçou isso mais num trabalho mais recente, de 2002. Esse trabalho é um trabalho muito bom, recomendo que vocês leiam isso aqui, quem tiver interessado no assunto, que é muito bacana a análise que ele faz aqui. Então,
E esse trabalho, inclusive, ele comenta que o que ele fez em 80, no fundo, já depois de todo esse desenvolvimento, teoria quântica de informação, pode estar muito ligado exatamente à discussão de emaranhamento. Porque o problema é que o estado tipo Josephson é um estado que não tem um emaranhamento muito grande. O emaranhamento tem a ver com direita e esquerda aqui só, e depois é um produtório. O outro estado, não. O outro estado é quase um GHZ. Todo mundo na direita e todo mundo na esquerda. Então, é um estado que tem um grau de emaranhamento muito maior. Agora, para responder ao Constantino, um squid com essas dimensões, 140 microns, 140 microns, isso dá um D da ordem de 10 a 10. Ou seja, eu tenho 10 bilhões de elétrons. Um gatinho. Um gatinho. Muito pequenininho. Uma nota, peraí, 10 a 10. Bi é muita coisa, né? Não é um par. A gente está comparando com par. Então, isso aqui realmente é macro. Estamos falando de bilhão. E ele comenta, inclusive, depois, se você pega, vai para um squid com milímetros, mas aí vai entrar um outro efeito que a gente vai abordar daqui a pouco. Você pode chegar a 1 quatrilhão de elétrons. Ou, talvez, um pouco menos. Tá? Mas você já está na base de 10 a 16, 10 a 17. Então, é um número muito grande para você estar numa superposição quântica. Tá? Você há de convir que é. Então, fundamentalmente, então, isso te mede o quão macroscópico é o estado. Então, vamos lá. Bom, mas agora é o seguinte, agora eu tenho variáveis que são clássicas não, escalares, mas e a dissipação? O problema aqui, então, é basicamente estudar a mecânica quântica de uma equação, um sistema que classicamente pode ser descrito por uma equação de Langevin. Eu quero quantizar essas equações. E aí, no caso, o que a gente sabe de dissipação? Que no limite quântico tem sempre um problema por eu não ter hamiltonianas ou lagrangianas dessa forma que eu possa usar a quantização canônica desses sistemas. E aí aparece uma coisa muito particular, aconteceu comigo, que era o seguinte: eu tinha feito o meu mestrado, né, com o Nissim, e o Nissim falou: estuda mecânica quântica, dissipação em mecânica quântica. Eu falei: nossa, esse negócio é muito chato, eu queria trabalhar em outras coisas. Mas, enfim, aí eu comecei a trabalhar naquilo e achei algumas coisas bacanas e acabei trabalhando em interação magnetoelástica, que aí, no caso, é o famoso Rotating Wave Approximation. Então, mas era acoplar o sistema a um reservatório. Então, o destino aqui me mandou de novo para a dissipação, me deu de novo dissipação. Então, qual era a solução? Bom, a lição que eu tinha aprendido é: apareceu dissipação, acople a um banho. Agora, como que você vai acoplar no banho? Quais são as condições que você vai ter que usar? Será que... Então vem a pergunta natural, né? Olha lá, se eu vou acoplar um banho, sistema acoplado com banho, ou eu uso um modelo realístico, com todas as facilidades computacionais que existiam na época, ou não, né? Ou, se não, eu faço uma outra coisa, que é o seguinte: uso um modelo simples com um vínculo de me dar uma equação de Langevin no limite clássico. Só isso que eu vou fazer. E, no caso, como é que eu vou agir agora? Ora, tem aqui... Vários autores já tinham usado, por exemplo, modelos como esse daqui, onde eu acoplava o sistema bilinearmente a um conjunto de osciladores não interagentes, e no caso aqui a gente ainda colocou um contratermo que eu vou explicar mais tarde por que ele aparece, qual é a vantagem dele aparecer. Por exemplo, os Zwanzig, Lersman, Feynman, Vernon, Ford, Katz, Mazur, todos esses caras usavam modelos basicamente de um modo de interesse acoplado com vários modos harmônicos. Ora, então, o que a gente fez aqui? O modelo foi aquele, qual o vínculo que eu impunha? O vínculo, então, foi esse daqui. Toda vez que aparecer somas das constantes de acoplamento e desses parâmetros, eu vou substituir por integrais dessa quantidade, que é uma função espectral, e essa quantidade eu modelo assim: tem uma frequência de corte,
Tá? Então, isso quer dizer que eu estou interessado em baixas frequências, ela é linear e zero acima dessa frequência. Se eu usar o teorema de equipartição de energia, o que eu faço ali é, eu pego as equações do sistema em função dos graus de liberdade do oscilador, e depois os graus de liberdade do oscilador em função do sistema, substituo uma na outra, bingo. A gente acaba, no final do dia, exatamente com uma equação de Langevin com um termo flutuante, valor médio zero e ruído branco, 2 zeta KBT, delta T menos T', tá? Que é a equação clássica do movimento browniano. Então, eu tenho meu sistema. Eu tenho uma hamiltoniana que eu posso tratar, porque são osciladores harmônicos, e eu tenho qual é o vínculo que tem que ser usado para eu fazer a mecânica quântica desse sistema agora. Ok. O análogo mecânico disso é isso aqui, ó. É uma partícula de interesse, num potencial V, e com essa cabeleira de osciladores harmônicos desacoplados. Por que elas estão centradas nessa partícula? Devido àquele contratermo que eu botei lá atrás. Uma das funções desse contratermo, se não renormalizar o potencial que você vê no final, é fazer isso aí. Mostrar que o teu modelo é, no caso da ausência de um potencial externo, ele é manifestamente invariante translacional. Ou seja, se eu botar minha partícula aqui, aqui, aqui ou aqui, ela vai responder do mesmo jeito. É o que eu quero, né? Uma partícula sinta os modos na vizinhança dela, de alguma forma, e eu tenho um movimento browniano nesse caso. Muito bem. Bom, aqui é só um slide para mostrar como é que eu faço a parte quântica do meu problema. Tá? Isso aqui é para o pessoal que está perguntando, mas e a mecânica quântica? A mecânica quântica que a gente faz é isso aqui, ó. Primeiro, eu defino o operador densidade para o universo inteiro, sistema mais banho, que é dado por isso, a evolução temporal dele é dado por isso aqui, ou, se é um sistema em equilíbrio, isso aqui é o conjunto de números quânticos do universo inteiro, sistema e banho. Tá? Z é a função de partição, θ é 1 sobre KBT, e sempre que eu tiver valores médios de uma variável no tempo, isso é o traço do ρ, mas eu posso fazer o seguinte, se ela depende só das coordenadas do sistema, eu posso fazer esse traço separadamente. Primeiro eu faço traço das variáveis do banho no ρ total, defino esse ρtil, ou se não, se for em equilíbrio, eu faço a mesma coisa, só que com o ρ equilíbrio. Mas eu sempre vou ter, no final do dia, traço no sistema de um ρtil, que é o chamado operador densidade reduzido do sistema. Ponto, acabou. Não vou falar mais nada disso. É só para mostrar, não importa como você vai fazer isso, mas, moral da história, no final do dia você vai querer achar esses valores médios ou até parte imaginária da energia, se eu começo com o operador densidade em equilíbrio. Muito bem. Então, quais são as soluções? As soluções, nesse caso, foram as seguintes. Se eu botar, por exemplo, se eu seguir o Feynman-Vernon e olhar um pacote de onda, eu vou ver exatamente o pacote e o centro do pacote de onda fazendo um movimento browniano e a largura dele obedecendo o teorema de flutuação e dissipação. Isso é que a gente obtém nesse caso. Se eu vou agora para o sistema de uma configuração meta-estável, já vou abordar isso claramente aqui, a T igual a zero, hein? Eu posso calcular a parte imaginária da energia do estado fundamental do sistema composto, tá? Como sendo a zero, exponencial de B sobre H cortado. Aliás, desculpa, aqui sem acoplamento com banho e aqui com acoplamento com banho. O que é interessante é que os novos parâmetros, pré-fator e o expoente, eles aparecem em termos da constante fenomenológica eta. Tá? Isso aí é fundamental para um experimental, tá? Porque isso daí ele sabe de antemão quem são esses parâmetros do circuito que ele tem. Então, eu descrevo o tunelamento através de parâmetros macroscópicos. Tá? Então, isso daí foi realmente uma coisa interessante que aconteceu ali. Exatamente. É isso que substitui a Arrhenius. Essa aqui já substituiu a Arrhenius, tá? E essa agora aqui com dissipação. Eu não falei ainda como eu vou fazer o crossover de um caso para o outro. Já vou mostrar para você. Tá? Então, vamos embora. O que é interessante é que tanto A quanto B são maiores que os seus valores sem dissipação. Mas como esse cara aparece no expoente, ele vai ser dominante e, como o B de eta é maior que B de zero, fica claro que a dissipação vai inibir o tunelamento.
Então, quanto mais dissipação eu tenho no sistema, mais clássico ele vai ficar, mais difícil é tunelar. Ok, então, nesse caso daqui, no potencial cúbico, olha lá, a probabilidade de decaimento é dada por isso daqui, e olha lá os valores. Se eu definir isso aqui, ó, que a constante de relaxação é eta por 2m, olha aqui, ó, valor de temperatura zero, que eu acabei de mostrar para vocês, e isso aqui é Arrhenius. Tá? Então, eu já sabia que aqui tinha que ser linear e aqui era zero. O problema era exatamente como é que você vai interpolar de um lado para o outro. Tá? Então, isso aqui é a referência do trabalho original da gente sobre o valor de t igual a zero. Então, muito bem, isso aqui foi basicamente o resultado lá da minha tese em 1980. Tanto que o trabalho sai em 81. Aqui. 81 e 83, que foi uma expansão do trabalho, tá? Que a gente escreveu um pouco mais. Muito bem, então... Agora, o que aconteceu nesse meio tempo? Depois de 3 anos, voltei para o Brasil, depois de 3 anos eu saio e vou para Santa Bárbara, na Califórnia, onde tinha um programa que era ruídos quânticos em sistemas macroscópicos. E aí eu tinha gente de várias áreas, de efeitos quânticos macroscópicos e dissipação quântica, ondas gravitacionais, detetores de ondas gravitacionais e infravermelho, e até mesmo de fundamentos de mecânica quântica. Então, foi uma turma enorme que tinha, de alguma forma ou outra, interesse em dissipação e nesses efeitos. Então, esse pessoal se reuniu por 9 meses em Santa Bárbara. O que foi interessante foi a constatação que o que tinha acontecido entre 81 e 83 era muita coisa. Muito progresso foi feito em toda essa área entre 81 e 83. Então, se abria um PRL, pum, lá vinha um. Eu me lembro quando eu cheguei, eu tinha uma lista de problemas para esperar os alunos. Falei, bom, agora tem um monte de problema aqui para os alunos. Cada semana eu abria um PRL e falava menos um, menos outro. Bom, mas foi mais ou menos assim o negócio. Muita gente começou a trabalhar nisso daí. Então, por exemplo, aqui novamente, Constantino, te respondendo, essa turma aqui, Grabert Weiss, Larkin, Tinikov, esse pessoal fez a generalização para a temperatura finita. Tá? E foi um negócio que era mais... Pô, já que você acredita na parte imaginária da energia como alguma coisa que vai fazer isso daí, por que você não faz a parte imaginária da energia livre para a temperatura finita? E foi o que eles fizeram. Então, o que eles fizeram foi mostrar que a parte imaginária da energia livre era uma coisa que se escrevia dessa forma e que te levava exatamente a interpolar entre o nosso resultado de temperatura zero e Arrhenius. Fazia aquela curvinha. Tá? Então, várias outras coisas foram feitas nesse período. Por exemplo, a teoria microscópica, Ambegaukar, Ecken e Schoen, eles pegaram a teoria BCS, pegaram a junção e trataram via BCS, fazendo a coisa na marra. E eles mostram que a ação efetiva que eles tinham no final era exatamente, com determinadas aproximações, eram exatamente as mesmas a mesma ação que a gente conseguiu obter com banho de osciladores. Então, o banho de osciladores era simplesmente uma aproximação gaussiana de alguma coisa mais geral. Alguma coisa mais geral essa que você conseguia via BCS, com uma teoria microscópica de supercondutividade. Potencial periódico, no caso aqui, estudar efeitos quânticos naquele potencial tipo tábua de lavar roupa, mas sem o bias de corrente, foi feito isso. O Tony e o Chakravarti, eles fizeram... O Tony e o Chakravarti, eles fizeram um trabalho sobre o sistema bistável. Fazia o tunelamento no potencial bistável, gerando um modelo equivalente, que era um modelo chamado de spin boson, que eu já vou mostrar para vocês como ele é. E que é isso aqui, ó. Eu tenho um potencial quártico, e o que eu vou fazer é truncar todo o meu espectro só nesses 2 estados de energia mais baixa. Tá? Quando eu tenho temperaturas menores que esse H cortado ω-T, mas gerais em relação a esse splitting delta zero. Se eu não tiver dissipação, o que acontece é isso daqui. Eu boto a partícula do lado direito, ela vai... Pá, pá, pá. É o fluxo, dentro, fora, isso que acontece. Tudo bem, e agora se eu pegar eu posso fazer o seguinte,
Posso pegar isso aqui, truncando esse modelo, a gente chega nisso, ó. Um sistema de 2 níveis, direita e esquerda. Tá? Então, tem um cara que liga direita e esquerda, um cara que pode quebrar a degenerescência, e aqui, o que seria o equivalente à nossa variável Q é substituído por um sigma z. Então, esse modelo daqui é chamado modelo spin-Boson. Então, é um spin com essas características acoplado a um banho de oscilador. E esse modelo é muito interessante pelo seguinte, ele tem um diagrama de fase extremamente rico. Esse modelo, quando eu tenho gama diferente de zero, eu defino essa constante de damping adimensional. Então, eu tenho todas essas regiões aqui. O diagrama de fase é dado por isso aqui. Uma região que não tem temperatura zero e dissipação forte. Essa dissipação alfa é maior que 1. Depois, uma região de temperatura finita e todas essas regiões que eu já vou explicar para vocês aqui agora. Nesse caso, tem a primeira região é quando eu tenho o alfa, temperatura zero e o alfa grande. Nesse caso, se eu colocar uma partícula do lado esquerdo ou direito, ela nunca vai sair daí, ela fica completamente bloqueada. Eu destruo completamente termos de interferência de um lado e de outro. Se eu ligar a temperatura agora, o que acontece é que eu boto o cara na direita e ele vai para o zero, ou seja, boto um cara do lado direito e ele simplesmente decai exponencialmente para a direita e esquerda, iguais populações. Mas o que é mais interessante de tudo isso aqui é o seguinte, ó, é essa região aqui. Ó. Essa região D é uma região de dissipação fraca. E o que acontece é que, de fato, esse cara ele vai decair. Eu boto ele de um lado e ele vai para direita e esquerda em iguais probabilidades. Só que ele decai oscilando. Né? Ele vai de um lado para o outro oscilando e perdendo a coerência. Já vou antecipar, os qubits que vocês já ouviram falar são caras dessa região daí. E eu quero cada vez mais mergulhar nessa região se eu quiser ter um qubit muito eficiente. Porque eu quero que ele tenha muitas oscilações, preservação de coerência, para que eu possa fazer muitas operações lógicas. Tá? Então, essa é a região do qubit, esse dedo aqui. Se eu pensar num modelo tipo spin-Boson. Mas vamos tocando o barco. Então, vários outros efeitos aconteceram, várias outras coisas foram abordadas. Tunelamento de elétrons e macromoléculas num solvente, do José Nelson Nuchik, Gargan, Begalkar, que envolvia variações desse modelo de spin-Boson, conexões com o efeito Kondo e outras áreas de matéria condensada, do Hakim, Muramatsu, Guiné. No caso, se você olha o spin-Boson, um sistema de 2 níveis, acoplado a um banho de osciladores. Eu posso imaginar que isso é uma impureza magnética acoplado com elétrons de um metal quando eles são bosonizados. Então, eu pego só a onda S, bosonizo o sistema, eu fico com uma hamiltoniana muito parecida com isso daí, que é exatamente o efeito Kondo. Então, esse pessoal analisou bastante esse tipo de problema. Outra coisa, depending de ondas de densidade de carga, condutores quase unidimensionais. Isso aqui era uma ideia do John Bardeen. É o Bardeen mesmo, aquele do BCS. Então, ele estava interessado nisso aí, porque tem um fenômeno de não linearidade em condutores quase unidimensionais, e ele estava imaginando que isso aí era um depending de onda de densidade de carga. Ele já estava bem velhinho, mas estava ativo e estava em cima desse problema aí em 1984. E, vamos lá. Outra coisa interessante, muito interessante que surgiu lá foi a discussão exatamente desse modelo daqui, da junção, mas agora a minha, eu vou escrever como essa hamiltoniana, tem a carga e o fluxo, ou seja, número e fase. Aí é fase, lembra? É uma junção Josephson, como eu apresentei antes. Mas agora eu posso lembrar que, como esses caras são variáveis canonicamente conjugadas, eu posso substituir o Q, a carga, por isso daqui. Ora, então eu posso pegar e escrever uma hamiltoniana que é chamada de caixa de pares de Cooper, que então tem aquele potencial cosseno, né? Com essa constante de Josephson, que é dada por isso daqui. É como se eu estivesse passando de uma descrição do espaço real para o espaço de momentos num sólido unidimensional. É exatamente isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque agora, no caso, quando eu passo da descrição tipo tight binding para uma descrição
perturbativa, no potencial unidimensional, eu estou dizendo o quê? Que a minha energia cinética é muito grande. Meu potencial periódico ele é uma simples ondulação. Então, nesse caso daqui, olha lá, o que eu tenho é exatamente a descrição do meu sólido unidimensional, só que agora em termos de carga. Tá? Eu vou variando agora o número de pares de Cooper que eu vou alimentando o sistema. Isso daqui é um outro tipo de qubit que é usado. Tá? Então, você, nesse caso aqui, usa exatamente esses dois níveis aqui como seus dois níveis do bit quântico. Isso é usado, e, de novo, passando de um para o outro limite, você tem os chamados transmons, que também são usados nessa parte de construção de processadores quânticos. Mas tudo bem. Nessa época, ninguém imaginava nada disso. Ninguém estava imaginando absolutamente nada disso. E vocês vão ver agora exatamente o que estava acontecendo ali. Outra coisa aqui, bom, outra coisinha aqui é o seguinte: um outro problema que nós pensamos nessa época, começamos a tratar, foi um problema bem simples, que era repetir todos esses cálculos, mas ao invés de eu ter agora um pacote no oscilador harmônico, eu botava eu preparava um estado de uma partícula em configurações distintas. Tá? Camarada que não está localizado. Então, nesse caso daqui, o que acontecia era o seguinte, ó, era, devido à destruição dos elementos não diagonais do operador de densidade reduzido, o que eu faço é isso, eu preparo os dois caras, tem uma interferência quando tem overlap da função de onda desse e desse. À medida que eles vão relaxando, esse cara vai desaparecendo. E pode existir casos, se eles forem muito fortemente dissipativos, e desse camarada, né, no primeiro overlap não ter mais interferência. Ou seja, rapidamente esses caras viram uma mistura clássica, tá? E não mais uma superposição. Esse trabalho daqui, muito simples e ingênuo, gerou o seguinte, olha lá. Por exemplo, o Zurek, ele trabalhava muito com essa parte de teoria quântica de medida, e ele identificou esse modelo como um modelo exatamente solúvel para o que ele projetava para um medidor quântico. E, de alguma forma, eu teria alguém que teria que ser o ponteiro que iria perder a coerência rapidamente quando eu estivesse medindo algum outro sistema. Então, ele, por exemplo, mencionou várias vezes o trabalho como um trabalho que era um modelo exatamente solúvel, porque ele tinha feito antes modelos com sistema de 2 níveis, com computação pesada, e esse modelo era um modelo muito mais simples, com oscilador harmônico, exatamente solúvel, e ele conseguia ver exatamente o efeito que ele queria, que era o efeito de decoerência. O Dan Walsh, que era um físico de ótica quântica, também usou o mesmo tipo de raciocínio para estados coerentes do campo de radiação. Ora, quem conhece ótica quântica sabe que, uma década mais tarde, esses estados tipo gato, mas não é tipo gato agora por ser uma superposição de coisas macroscópicas, mas por eu poder distingui-los macroscopicamente, um pacote do outro pacote. Então, nesse caso, o que aconteceu mais tarde foi o seguinte, ó, Harosh, Bruni, etc., eles fazem uma combinação linear de dois estados coerentes do campo eletromagnético em cavidades, e o Wineland e Monroe, etc., eles fazem uma combinação linear de dois estados delocalizados de íons em armadilhas magneto-ópticas. Então, e eles receberam o Nobel dia 2001, 2012, por avanços experimentais revolucionários na medida e manipulação de sistemas quânticos individuais. Então, isso daí foi exatamente o mesmo modelo que a gente tratou em 1985. Então, essas previsões mais tarde foram vistas também. Muito bem. Então, concluindo 84, estou chegando lá. Concluindo 84, o final da conferência do ITP foi marcada por uma palestra do Richard Feynman. E ele abordou exatamente um tema chamado computação quântica. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ele falou computação quântica, eu falei, quem já não sabia, ninguém sabia, mas na realidade acho que ninguém sabia. Aliás, ele tinha essa ideia
Ele já tinha começado a perseguir isso para simuladores quânticos, né? E pô, eu esqueci o nome do segundo que queria uma máquina de Turing. Deutsch não. Rapaz. Hein? Quem? Paul, não, Paul. Cara, esqueci o nome dele agora. Hein? Não. Hein? Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Não, não é o Paul McCartney tampouco. Mas, então, eles estavam já começando a falar em computação quântica, tá? Mas isso daí era uma coisa completamente desligada de todos esses efeitos. Ninguém estava pensando nisso. Estavam pensando na teoria da computação quântica, que seria uma máquina quântica de Turing, por exemplo, né? Paul Benioff. Benioff, o nome do cara. Ok, então, ninguém imaginava que tudo que a gente estava desenvolvendo lá ia ser fundamental para o desenvolvimento de uma nova área no futuro, né? Então, outro cara que estava nessa época lá, passou pelo menos um tempo, se ele não ficou o tempo todo nesse evento de Santa Bárbara, foi o John Clark. Então, muitos experimentais estavam interessados no que estava acontecendo lá, e eles estavam usando exatamente aquela informação para tentar experimentos e ver o que eles podiam medir disso. Mas aí tem uma pausa aqui rapidamente, em 1985, na IBM. O que aconteceu foi que eu passei um ano na IBM, com joint appointment com 3 grupos, e a razão pela qual eu fui para lá foi exatamente porque a primeira tentativa de medida do tunelamento nas junções de Josephson foram feitas por Voss e Webb em 1981. Logo depois que o nosso trabalho teórico saiu, eles tentam fazer essas medidas. Mas eles não tinham o dispositivo apropriado para fazer as medidas. Então, eles tinham medidas que não eram conclusivas. Tá? Então, eles tiveram alguns trabalhos em 81, mas eles logo depois abandonaram isso daí. Na verdade, o pessoal estava muito interessado nessas oscilações de Aharonov-Bohm em anéis metálicos, tá? Medindo a periodicidade, H sobre E, etc. Entre eles, o Webb, Landauer, Bütker, toda essa turma estava muito focada em cima dos anéis normais e tinham abandonado um pouco a parte da supercondutividade, e eu comecei a me dedicar a um outro tipo de problema que não tinha nada a ver com isso. Mas, novamente, infelizmente, eu não notei. É aquela história, nem sempre você está exatamente com os contatos apropriados. O problema é que tinha uma turma do lado que estava desenvolvendo o quê? Charles Bennett, por exemplo, e muitos mais, estavam desenvolvendo a base do que seria teoria de computação e informação quântica. Mas, até então, nada pensando em dispositivos supercondutores como qubits. Tá? Então, quer dizer, no caso daqui, eu posso até dizer que um novo campo estava nascendo exatamente naquele momento, que era o encerramento de toda essa época, né? toda essa década, vamos dizer, de 76 a 86. Então, terminando essa década, vem exatamente os trabalhos do Clark, Devoré e Martinez, que eles conseguem, então, medir o quê? Eles medem exatamente o tunelamento, ou o efeito quântico macroscópico do tunelamento em particular, e a quantização de energia no circuito. Esses dois são os trabalhos fundamentais, e eu vou resumi-los aqui no trabalho do Science, do Clark e colaboradores, trabalho de 88, onde, observem aqui agora, é basicamente a junção que eu apresentei lá atrás, e agora, olha o que aparece aqui. Esse aqui é o resultado de temperatura zero. O T-escape é exatamente aquela log do gama menos 1 a menos 1. Tá? Exatamente o que eles chamam de T-escape. E aqui é fator de qualidade infinito, ou seja, dissipação zero. E esse é exatamente o resultado, nosso resultado de temperatura. Esse era o resultado sem damping. E depois, com damping, eu começo a ter
o flattening, cada vez a temperatura menor. Então, eu tenho uma temperatura de transição que vem cada vez diminuindo mais à medida que eu aumento a dissipação. Ou seja, cada vez mais o meu sistema fica clássico. Né? Então, eles conseguiram medir isso, não só isso, mas conseguiram medir também estrutura de níveis. Agora eles pegam, botam um micro-ondas em cima do sistema e eles começam a medir agora as ressonâncias entre estados excitados e aí, o aumento da taxa de tunelamento quando eu tenho uma potência externa fornecida pelo micro-ondas aqui. Então, você vê a estrutura de níveis e mais ainda. Então, eu começo a ver exatamente as possíveis transições e, obviamente, a variação da probabilidade de tunelamento quando eu tenho estados diferentes aqui. E no outro caso, um caso mais interessante, também não mais interessante, mas se eu aumento a temperatura, vocês podem ver aqui, ó, aqui a temperatura é muito baixa, eu tenho claramente a resolução de um pico. À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou borrando esse negócio. Claro, eu começo agora a ter efeito de flutuação térmica dominando. Então, isso daí foi o que esses senhores encontraram. E, bom, e o que aconteceu depois? Bom, depois aconteceu o seguinte, eu poderia mostrar vários resultados aqui, inclusive resultados experimentais interessantíssimos, mas melhor mencionar só, porque foram, eu diria, três grandes linhas surgiram aí. Tunelamento e estudo de dinâmica de vórtices no supercondutor bulk, em 3D ou em 2D, filmes supercondutores. Se fez muito nisso aqui. Tunelamento da magnetização em filmes magnéticos e tunelamento coerente de partículas magnéticas. Isso aqui, basicamente, é aquela nucleação quântica, só que em sistema magnético. Pega um filme com anisotropia, então o teu spin está ordenado. Você faz agora o seguinte, bota o campo externo ao contrário. Figura de esterese. Estou tratando exatamente de figura de esterese. O campo agora é ao contrário da magnetização. Espera um pouco, ele vai pular. E se eu for a temperatura ultra baixa? Não tem ativação térmica para isso, mas ele pode tunelar. Então, eu posso fazer a transição de um estado, no ramo da esterese, a temperatura ultra baixa, via tunelamento. Né? Então, aquele arredondamento da esterese se dá exatamente por isso daí. E partículas magnéticas, que eu pego uma partícula com uns 10.000 spins, por exemplo, boto num substrato e o tamanho dela é tal que o comprimento magnético é da ordem do tamanho dessa partícula. Então, todos os spins vão coerentemente como um spin gigante. E ele pode ter exatamente um fenômeno tipo ressonância magnética. Né? Muito bem. E, finalmente, claro, o que todo mundo está sabendo, o Ivan já deve ter falado para vocês, de todo o desenvolvimento recente nessa área que tem a ver com computação, informação quântica e todos os dispositivos supercondutores que são usados nesses processadores quânticos. Ok. Então, obviamente, o pessoal estudando muito a arquitetura de dispositivos supercondutores, tentando uma diversidade enorme de aplicações, como computação quântica, metrologia, só para mencionar poucas delas. Mais exemplos? Tunelamento de CDW, como eu já falei para vocês, transferência de carga em biomoléculas ou qualquer coisa que possa ser relativa à biologia. Tem muita gente entrando por essa linha. Tunelamento de deslocações em sólidos, efeitos quânticos coletivos em condensados de Bose-Einstein, nanoressonadores, efeitos quânticos em nanoressonadores e até mesmo teoria de campos térmica, quântica de campos térmica. Ok. Então, a mecânica quântica parece realmente ser aplicável além daquelas limitações que a gente sempre imaginou. Essa é a primeira conclusão. Segunda é que a dissipação está sempre presente, porque esse sistema é um átomo gigante e para você desacoplá-lo do seu meio ambiente não é fácil. Então, a dissipação você sempre deve saber tentar tratar de uma forma apropriada. E no caso de dissipação fraca, possibilidade de testar a mecânica quântica nesse nível e preservação de coerência quântica para operações lógicas. E continua a busca por novos e novos qubits mais eficientes, etc. Dissipação forte, bom, aí, no caso, por exemplo, se eu tentar fazer alguma aplicação que que eu use levitação, tem a ver com supercondutores do tipo 2,
Acabei até com uma... Vai, fala. Todo mundo ouvindo agora? Careca fala para burro. Bom, mas então, o que acontece aqui? Eu posso buscar um pinning mais eficiente de vórtices supercondutores, porque, evidente, se eu não tenho um pinning, se eu tiver uma possibilidade muito grande desse vórtice passear pelo supercondutor, claro que esse vai levitar muito mal, não vai ter quase estabilidade no processo de levitação. Só para dizer alguma coisa sobre isso. E outra, a dissipação forte seria muito interessante para quem está interessado em dizer que não existe teoria quântica no problema da medida quântica. E que, no fundo, você tem que considerar todo mundo quântico e efeitos dissipativos, traçar o reservatório, coisas do gênero, vão fazer com que você faça superposições quânticas virarem mistura numa escala de tempo muito pequena. Isso aí seria uma explicação para a teoria quântica da medida. A comunidade não tem consenso de forma alguma sobre isso. Tem gente que diz que não, jamais em tempo algum isso aí seria uma resposta. O Zurek é um sujeito que defende, obviamente, isso. E o próprio Tony Leggett acha que não tem nada a ver, que isso aí nem mexe com o problema da teoria quântica da medida. Bom, muito bem, então, isso é aí um tema para discussão. Né? Vamos lá. Mais. Agora, eu gostaria de terminar esse seminário com umas 3 mensagenzinhas. Essas mensagens não deixam de ser provocações. Tá? E a primeira dela, em geral, isso aqui é mensagem para os alunos, pessoal que está fazendo doutorado, etc. E, de vez em quando, pode ser uma provocação para o pessoal que defende determinadas posições hoje em dia. Pessoas da nossa comunidade, inclusive respeitáveis. Mas, enfim, vamos lá. Quais são essas mensagens? Primeiro, aceite desafios. Né? Então, tente resolver problemas reais, não necessariamente problemas que te levem à aplicação, porque nada disso aqui, quando foi feito, tinha aplicação. Ninguém imaginou que o bit, ninguém imaginou nada disso. O pessoal estava querendo era estudar um átomo gigante e ver a mecânica quântica além das dimensões esperadas. Não só atômicas e subatômicas, mas no mesoscópico, no nanoscópico. Né? Então, isso daí era o que o pessoal queria ver. E depois apareceu a dissipação. Então, mais alguma coisa que você queria entender mais. Opa, aqui apareceu um exemplo concreto, isso aqui é importante, de como a dissipação pode influenciar em efeitos quânticos. Bom, ok. Outra coisa, então, e muitos papers, claro. Não vou defender aqui o camarada que diz que vai fazer a teoria unificada dos campos amanhã e nunca mais vai fazer nada, de forma alguma eu não vou defender isso, mas eu acho que as pessoas devem perseguir problemas reais e aceitar desafios. 2, ninguém precisa ser brilhante, mas um conhecimento sólido e amplo é muito desejado. Digo isso porque tem muita gente falando sejamos utilitaristas e imediatistas, tá? Para ser curto e grosso. É isso que o pessoal fala. E eu acho que está errado. Eu acho que a gente tem que aprender o mais que a gente possa. Tudo é importante para tudo. Por isso, não é para puxar a brasa para a nossa sardinha aqui, mas o caso é o seguinte: o que eu falei aqui envolveu teoria de campos, envolveu processos estocásticos, envolveu mecânica quântica na sua forma mais fundamental, envolveu um monte de coisa. Né? Até mesmo comparação com o estado sólido, espaço real, espaço K. Tudo isso vai aparecendo e vai enriquecendo o desenvolvimento de uma área. Então, eu acho que a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Isso aí é fundamental. Técnicas. Técnicas são muito bacanas, sim, de fato. Tem muita gente que se especializa em uma técnica pela vida inteira. É muito legal isso, mas é mais legal ainda você ter um pouquinho de insight fenomenológico e saber qual é a física que está por trás do seu problema. Não importa se você vai usar grupo de normalização, geometria algébrica, ou vai usar teoria de perturbação em primeira ordem. O que importa é que você vai resolver um problema físico concreto. Então,
Não tem mais mensagens. Eu só quero agradecer e dizer que é um prazer poder contar para vocês essa historinha. E muito obrigado. Obrigado, professor. Perguntas? Mas ninguém tem nenhuma pergunta? Nem sobre as perguntas que ele. Amir, muito obrigado pelo seminário. Tenho então uma pergunta, assim, eu queria entender a tua opinião sobre o que é macroscópico, né? O que que é um estado quântico macroscópico, né? Você falou daquele tipo GHZ, né? Que seria meio macroscópico, né? Mas eu costumo dizer que se a gente olha a unha de um gato, a gente não sabe se ele está vivo ou morto, né? Então, o GHZ, se eu meço um qubit, bom, sei lá, um spin, eu vou saber qual dos dois termos, né? Se eu vou colapsar em um dos dois, né? Então, tipo, você concordaria que esse é que é macroscópico, que não é? Assim, como que está a tua visão hoje em dia? Porque isso evoluiu muito, né? Assim, tem toda uma literatura. Para ter informação do todo. Isso eu estou fazendo um experimento, é uma resposta coletiva de fato. Não entendo, mas tipo, se você medisse um, se basta de medir um para saber em qual das duas, para colapsar numa das amplitudes, né? Então, tipo, é uma informação local que já te fala sobre o todo. Esse que é meu ponto. Isso daí, mas Microfone. bom, mas aí, ok, você está assumindo que você pode fazer uma medida e vai me dizer se você está num ou no outro. Aí é que vem a questão exata. Você está fazendo uma medida em parte do sistema, tá ok? E será que isso de fato vai te dizer se você está numa superposição macroscópica ou não? Você tem que montar um experimento que você tenha garantia que você está tratando do todo, o efeito coletivo deles. Se você fizer só medida local, você não vai conseguir isso. Você tem que bolar um experimento que faça, que você tenha garantia que vai fazer tudo. Senão, de fato, eu concordo com você, você não vai poder dizer nada. Vai depender do experimento que você montar. Obrigado. Fazendo só a medida em um, eu entendo o teu ponto de vista, mas não vai te dizer, não vai te dar informação sobre isso. Olá. Opa. Na corrente Josephson lá, a periodicidade da fase, aqui lá tem uma assinatura de par de Cooper. Se você tiver o caso de fases topológicas que tem, tipo, nona billion zero modes, como Majorana, e aquilo muda aquela periodicidade. Ao invés de ser 2π, ele tipicamente vira 4π. Eu queria saber como que tá isso do ponto de vista, assim, principalmente experimental. Tem consenso sobre isso, realização de Majorana Zero Modes ou parafermions, coisas assim? Olha, Porque tudo isso reflete na periodicidade da Josephson Junction, né? e seria uma maneira de você exatamente encontrar evidência da existência desses ferros de Majorana. Há um tempo atrás eu tive um aluno que trabalhou nessa linha, mas, quer dizer, no final das contas ele mudou de projeto e tinha alguma coisa explicada, mas eu não me lembro exatamente quais eram as conclusões que estavam sendo tiradas aí, tá? Tem coisa feita em cima disso, mas agora eu não me lembro exatamente quais eram as conclusões que o pessoal tinha tirado disso, tá? Mas dá para você tirar, dá para você trabalhar em cima dessa variação de fase e ter alguma conclusão sobre a existência de uma fase topológica ou existência de Majoranas, sim. Amir, você poderia fazer um pequeno comentário como entra nesses problemas a equação de Lindblad? A equação de Lindblad é uma equação muito interessante, muito bonita, mas eu acho o seguinte, eu acho que é uma equação que ela tem enormes limitações, tá? Ela matematicamente ela é montada para obedecer a tudo que você quer, mas se você pegar um sistema real, tá? Mesmo que seja bem simplificado, e tentar descrever exatamente Lindblad, você vai ter que ter muita restrição. Por exemplo, você vai ter que ter um sistema muito fracamente dissipativo.
para você poder escrever Lindblad. E mesmo assim, às vezes, você não tem ele. Você tem algum tipo de banho que você vai encontrar alguma coisa parecida com Lindblad, mas não é exatamente Lindblad. Então, o pessoal, isso é uma coisa que eu vejo até hoje, que muitas coisas que nós já fizemos, muita gente refaz em outras áreas e vai exatamente, corre para um Lindblad. Porque o pessoal está acostumado com equações diferenciais, equações mestras, e vai por aí afora. E o pessoal tem uma certa aversão por path integral, que é o mecanismo que a gente usa. Por que o método que a gente usa? Por que é o método que a gente usa? Porque, em geral, esses sistemas estão todos gaussianos, eu não preciso fazer aproximação nenhuma. É só eu botar o camarada, faço evolução, escolho o que eu quero calcular. E, às vezes, numa equação de Lindblad, etc., você vai ter que fazer determinadas aproximações para ver qual é a solução que você vai ter. No caso, quer dizer, eu particularmente, não vejo necessidade. Mas tem gente que trabalha direto com Lindblad. Mas, de novo, eu te digo o seguinte, se você pega um sistema fortemente dissipativo, um oscilador harmônico overdamped, não vai te descrever legal. O termo de difusão não vai funcionar, porque o termo de difusão é um termo que obedece à flutuação e dissipação, e ali não vai ter isso. Vai ser um resultado ou clássico de temperatura alta ou um resultado de temperatura baixa, mas com um damping extremamente pequeno. E mesmo esses resultados, às vezes, não são exatamente Lindblad. Agora, que a equação é uma equação que é super usada na literatura, principalmente pelo pessoal que vem de ótica, e porque eles também podem fazer isso, porque o damping, no caso aí, é extremamente fraco. Você está falando de sistemas fracamente dissipativos. Então, ok, vale. Mas, em geral, você tem problemas com isso. Particularmente se você vai pegar problemas como tunelamento, aquele diagrama de fase que eu te mostrei do spin boson, aquilo dali, até esse diagrama de fase já é uma coisa meio aproximada. Quer dizer, é um problema bem mais complexo. E eu não sei o que você pode concluir de um modelo tipo Lindblad para um sistema como aquele, entende? É bem restrito o campo de aplicação do Lindblad. Sem crítica, no caso, não tem nada de ser errado, nada disso. É uma bela equação, muito bem montada, matematicamente, etc., mas corresponde a tudo? Eu acho que não. Amir, obrigado pela palestra. Eu fiquei pensando, você comentou um pouco da história que você fez até agora, mas pegando um pouco das mensagens que você deixou no final, qual é a sua curiosidade? O que é que você pretende fazer agora, olhando um problema interessante? O que é que você quer resolver? Tem alguma coisa em mente já? Olha, o que eu vou fazer agora? Ah, tá. Olha, é uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Se você me fizesse essa pergunta há 10 anos atrás, eu teria uma resposta. Agora eu não sei se a resposta é a mesma. Não sei. E tem várias coisas que eu queria estudar, vários problemas que eu deixei em aberto, e coisas que eu falei, bom, isso aqui eu poderia aplicar em diferentes situações, que pararam aqui, que nos últimos anos eu meio que fiquei reticente para pegar aluno, porque eu ia me aposentar, eu sabia que ia me aposentar e não queria me envolver. Porque uma coisa que eu fiz foi, eu não me aposentei da física, eu não me aposentei do trabalho, eu me aposentei dos ossos do ofício. Eu não quero mais escrever um projeto na minha vida. Eu nunca mais. Não aguento escrever projeto, eu não aguento ficar dando satisfação. Não, chega. Eu me aposentei para não fazer mais isso, só isso. Quer dizer, não só por isso, você está mentindo. Me aposentei por causa da compulsória. Mas, não. Agora, claro, eu quero continuar trabalhando, mas como que você não vai ficar escrevendo agora mais projetos, etc. Ah, pós-docs, não, vamos interagir com esse problema. Outro, ok, ótimo, beleza, vamos fazer isso. Ou, eventualmente, alguém que me chame para uma consultoria, alguma coisa assim. Opa, legal, vamos nessa. Mas é mais ou menos. Agora, problemas interessantes, acho que há muitos, entende? E tem até fora esses que eu te disse que eu deixei meio em aberto nos últimos tempos, tem um problema interessante que, inclusive, tem a ver muito com o que a gente
que eu discuti hoje aqui. Não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver um seminário do Jorge Massas, que ele tem uma abordagem sobre como que se mede tempo e etc. E ele chegou numa conclusão que você teria um fator, um fator de corte para a aplicação da mecânica quântica. Isso aí teria a ver com a massa de Planck. E aí a questão é, o quão esses sistemas quânticos macroscópicos estão perto ou longe da massa de Planck. E, bom, então, é uma coisa interessante. Isso daí, por exemplo, é um problema que eu já até falei para ele, vou pensar no seu problema, é um negócio muito bacana. E isso daí me leva também ao que isso aí tem questões de relatividade geral que são interessantes e, sei lá, será que tem algum tipo de influência de fato da gravitação na mecânica quântica? Não sei, isso é um negócio bacana. Principalmente para um aposentado, seria ótimo. Muito bom. Essa pergunta específica eu sugiro que você faça de novo daqui a 1 hora. Pô, peraí, ah, não, isso aí já está começando a extrapolar. Não dá, assim não dá. Pô. Bom, queria agradecer a todos. Em particular, queria agradecer ao Daniel e ao Fernando, que ajudaram a tornar isso possível aqui. E também os rapazes que estão me ajudando a organizar, o Rodrigo Coelho, da Cotel, tem o Ranieri, da Correp, e o Obed, da Coman. E a todo mundo que está presente, também convido a fazer uma hidratação coletiva, como eu venho falando, lá na área de convivência. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Ele cantou.